Olá a todos, eu sou Bianca Martini. Hoje eu vou estar fazendo uma breve apresentação sobre Toxoplasma gondii, acerca da matéria de doenças parasitárias. Bom, Toxoplasma gondii é um protozoário. Esse protozoário ele é responsável pela toxoplasmose. Tem aí uma distribuição mundial, em exceção a climas polares. Ele possui grande implicação em medicina veterinária, porque ele poderá resultar na queda de produtividade animal e até mesmo em abortos, o que, consequentemente, vai gerar prejuízos econômicos ao setor. Ele é uma zoonose, significa que ele acomete o ser humano. Enfim, a toxoplasmose ela é a segunda maior infecção alimentar a nível de curiosidade, e isso vai se dar por ingestão de carnes cruas ou mal cozidas de hospedeiros intermediários da doença, que são aí animais homeotérmicos. Resumindo, várias espécies de mamíferos e aves. Nós temos no nosso país uma ingestão cultural de embutidos crus, mal curados ou mal cozidos, como, por exemplo, a carne mal passada do churrasco ou até mesmo aí o quibe cru, né? E esses nossos costumes culturais, eles apresentam riscos para a infecção por Toxoplasma gondii. E por isso também ela tem importância médica e não apenas de medicina veterinária. Normalmente, a toxoplasmose ela vai se apresentar de forma assintomática no seu hospedeiro, desde que esse hospedeiro seja imunocompetente. Todavia, caso esse hospedeiro seja imunodeprimido ou se torne imunodeprimido, a partir daí, então, ela poderá cursar com sinais clínicos. Ela apresenta aí principalmente risco para mulheres gestantes e fêmeas prenhes, uma vez que ela vai infectar o feto em desenvolvimento pela via congênita transplacentária. Consequentemente, isso vai gerar abortos e má conformação fetal, até mesmo também o nascimento de natimortos. Bem, as má conformações nós temos como exemplo a hidrocefalia, microcefalia, cegueira pré-neonatal ou até mesmo aí a má conformação de membros. As principais vias de infecção vão se dar pela ingestão de água, hortaliças e frutas contaminadas. Todas essas terão aí a presença de oocistos esporulados. Ingestão de carnes cruas ou mal cozidas, desses mamíferos normalmente ingeridos pelos seres humanos, como os bovinos, suínos e aves, né, contendo cistos braczoídos. Transmissão congênita por via transplacentária, que vai ser estabilizada por taxoídos. Ingestão de leites crus, derivados de vacas e cabras contaminadas na fase aguda da doença, e também, né, pela via de transmissão por transfusão sanguínea. Essa não é muito comum, mas vale aí também ser destacada. Bom, transmissão, mostra-se aí, gente, a importância de estar consumindo sempre frutas e hortaliças devidamente higienizadas e água potável ou fervida, tá bom? E também aí carnes bem cozidas. Só uma observação, o tratamento de água com cloro, ele não inviabiliza o protozoário, tá bom? Nem o vinagre, quando a gente se fala aí de lavar frutas e verduras. Então, essa lavagem, ela tem que ser mecânica, tá bom? Bom, características do parasito a respeito aí da sua morfologia. Ele é do filo apicomplexa, o que significa que ele tem uma extremidade anterior denominada complexo apical, que tem a função de invadir a célula. Se ele invade a célula, significa então que ele é um intracelular obrigatório. Tudo bem? É um parasito heteroxiano facultativo, o que significa que ele possui um hospedeiro definitivo obrigatório, mas ele não tem a necessidade da participação de um hospedeiro intermediário. Esse pode ou não participar do ciclo de vida do parasito. É indiferente. E ele também é eurixeno. Ele se reproduz assexuadamente por endodiogenia e sexuadamente por gametogonia. Ele apresenta-se de 3 formas principais infectantes, sendo essas taxoítos, braczoítos e esporozoítos, tá bom? A extremidade anterior dos zoítos tem essa estrutura, que é o complexo apical, né? Esse complexo, ele apresenta organelas, que são as conoides
micronemas e roupitrias. E qualquer célula nucleada, ela está suscetível à invasão do parasito. Tudo bem? Vamos agora, então, aqui, tá, gente, o complexo apical, mostrando aqui, ó, as conoides, as roupitrias e os micronemas. E aqui mais de perto, né, o complexo apical. Vamos então agora para a morfologia dos taxoítos. Bom, os taxoítos é o estágio evolutivo, né, intracelular capaz de invadir todas as células nucleadas. Ele vai se reproduzir assexuadamente e essa multiplicação dele é feita de forma rápida. Por isso dá-se aí TAC no começo, né? Significa então que ela é feita de forma rápida. Ela vai levar a célula parasitada à lise celular, ou seja, à morte celular. E por consequência disso, ele vai ser lançado ao meio extracelular. E ele pode, então, ser encontrado em excreções e líquidos do seu hospedeiro, mas ele invade rapidamente outra célula, tá bom? Uma vez que fora de uma célula ele não sobrevive. Os taxoítos, eles vão indicar a fase aguda da infecção, ou seja, a fase inicial. Eles reconhecem uma célula, eles se aderem à sua membrana e eles vão secretar proteínas que vão auxiliar no processo de internalização celular dentro do hospedeiro. Quando ele se internaliza, ele vai ficar preso em uma vesícula citoplasmática. Essa vesícula é denominada vacúolo parasitóforo. A tendência é que ele fusione com os lisossomos que tentam degradar o parasito, né? Esse parasito, então, ele vai ter um mecanismo de escape dos lisossomos, porque senão ele não vai sobreviver, que são os grânulos densos. Esses grânulos, então, eles secretam enzimas que vão levar à modificação química do vacúolo. E isso vai inibir a ação dos lisossomos. Esse vacúolo, ele serve para que o taxoíto ele inicie a etapa de reprodução, que vai levar aí a milhares de taxoítos de forma rápida, tá bom? Logo após, vem os bratozoítos, que se reproduzem também assexuadamente, entretanto, de forma lenta. Brad, lenta, TAC, rápida. Bom, eles são observados aí no interior de cistos que vão se formar em diferentes tecidos do hospedeiro intermediário, como, por exemplo, no sistema nervoso central, no globo ocular, ou em tecidos musculares, ou qualquer tecido que seja aí dentro do organismo do hospedeiro. Essa formação de cistos, ela vai se dar para quê? Para proteção contra a ação do sistema imune ou ainda de farmacológicos, né? Isso serve para driblar o sistema imune. Então, o taxoíto, ele vai se multiplicar em bratozoítos no interior de um cisto. E esse cisto, ele fica viável por longos anos ou ainda por toda a vida do hospedeiro. E ele não vai cursar com alterações clínicas. Lembrando, claro, que isso se dá de acordo com a imunocompetência do hospedeiro em que ele está. Entretanto, né, em hospedeiros imunodeprimidos, o cisto ele pode vir a se romper por um fator que a gente chama de regudização. É quando o crônico se torna agudo. Ele era crônico e ele retorna, então, à sua fase aguda, né? Isso acontece quando os bratozoítos eles vão se converter em taxoítos e vão se multiplicar e proliferar rapidamente mais uma vez, fazendo com que esse cisto se rompa. O rompimento desse cisto, ele vai cursar com reações inflamatórias no local onde ele ocorreu. Então, por exemplo, se esse cisto ele estava no sistema nervoso central e se rompe no sistema nervoso central, ele vai cursar com inflamações do sistema nervoso central, que são muito mais sérias do que, por exemplo, se ele se rompesse em um tecido, correto? E após o bratozoíto, nós temos os oocistos, né? Ele se forma no hospedeiro definitivo e se reproduz sexuadamente. São eliminados para o meio através das fezes desse hospedeiro, que no caso é o hospedeiro definitivo, né? Quando eles são eliminados não esporulados, o que significa que eles também não são infectantes. Mas essa esporulação ela vai se fazer no meio externo e vai contribuir aí fatores ambientais, tá bom? Para a esporulação acontecer, como, por exemplo, a disponibilidade de oxigênio, temperatura e umidade. O nome dado a esse ato de esporulação é esporogonia, e ela acontece em média de 1 a 5 dias, tá bom? Nessa esporulação, então, o oocisto, ele vai se apresentar com 2 esporocistos, contendo 4 esporozoítos cada. A sua resistência ambiental é muito boa, tá? E ela pode durar aí até 2 anos. Também por ser resistente a detergente e desinfetantes. Bom,
o ciclo de vida começa no hospedeiro definitivo. Então, uma vez tendo o hospedeiro definitivo infectado, o mesmo vai eliminar fezes dos oocistos não esporulados, né? Fezes com os oocistos não esporulados. Ele vai se encontrar ao meio, onde com a contribuição de fatores ambientais vai acontecer a esporogonia. Esse hospedeiro intermediário, então, vai se infectar de que maneira? Vai se infectar ao ingerir acidentalmente os oocistos já esporulados. Após a ingestão, esses oocistos eles transitarão pelo trato intestinal do hospedeiro e lá eles sofrerão ação enzimática, o que vai cursar com a liberação dos esporozoítos no lumen intestinal. O mesmo vai infectar as células intestinais, já que ele é hospedeiro obrigatório, né? Hospedeiro obrigatório, não, desculpa. Já que ele é intracelular obrigatório, né? E vai aí se diferenciar em taxoídos. Quando se diferencia, então, esses taxoídos eles vão se reproduzir assexuadamente de forma rápida, o que vai causando lises celulares nas células parasitadas, né? Então, nisso vai liberar milhares de taxoídos para o meio extracelular. Vão atingir a circulação sanguínea ou linfática e, através da circulação, o mesmo vai infectar células do hospedeiro, principalmente aí macrófagos, tá bom? Ficando aí confinados no vacúolo, se reproduzindo e formando milhares de taxoídos, causando também a lise celular destas células infectadas, iniciando novamente esse ciclo. Esse ciclo, ele está se tratando do quê? Da fase aguda da doença. Já na fase crônica, nós teremos aí o sistema imune ativado pela proliferação excessiva dos taxoídos, então o nosso sistema imune, o nosso organismo vai perceber e reconhecer essa proliferação excessiva. Logo, ele vai ser ativado. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os taxoídos se diferenciem de braxoídos, para que eles não sejam encontrados pelo sistema imune. E aí, esses braxoídos, eles sintetizam uma parede cística, que confere na sua proteção. O braxoído se reproduz também, só que de forma lenta, formando milhares dos mesmos no interior do cisto. Esse cisto pode permanecer assintomático até que haja uma imunodepressão no hospedeiro intermediário. Quando isso ocorre, eles vão passar pelo processo de reagutização, vão romper o cisto e vão gerar inflamações graves ou não em seus hospedeiros imunodeprimidos. O hospedeiro definitivo se infecta ou pela ingestão de cistos esporulados ou através da ingestão de cistos teciduais contendo os braxoídos. Essa, lembrando, é a forma mais comum, uma vez que os felídeos, que são os hospedeiros definitivos, eles possuem um hábito de predação, tudo bem? Então, após a infecção, no hospedeiro definitivo, todo o desenvolvimento se fará exclusivamente no trato intestinal, iniciando um ciclo de reprodução assexuada, levando à formação de merozoítos e iniciando logo depois a reprodução sexuada, tá bom? Formando aí oocistos não esporulados que vão atingir o meio externo por via das fezes desse hospedeiro. Bom, vamos falar então agora de aspectos clínicos, né? Que é aí a toxoplasmose pré-natal e pós-natal. A pré-natal vai se definir como a infecção pré-neonatal, ou seja, antes do nascimento. E a toxoplasmose pós-natal define-se depois do nascimento. Para que o feto ele esteja suscetível à infecção, a fêmea prene, ela necessita de estar na fase aguda da infecção. Isso na pré-natal, tá bom? Bom, sequelas para o feto, quando a fêmea ela está aí na fase aguda. Corioretinite, calcificações cerebrais, ataxias e má conformação fetal. Também aí a ocorrência de natimortos e, de forma mais séria, abortos, tá bom? Já no pós-natal, na maioria das vezes, essa infecção ela se mostra assintomática, mas vai depender também da localização do parasito e da imunidade do hospedeiro, tá bom? Quando há variações clínicas, essas mesmas vão se definir em linfadenopatias, mialgia, febres, exantemas, cegueira, recidivas e encefalites, no geral. O diagnóstico clínico, ele vai se dar a partir dos sintomas, mas esses sintomas, eles são inespecíficos demais, né? Então, o diagnóstico clínico, ele é apenas sugestivo. E o real diagnóstico, ele vai se dar por métodos laboratoriais, tá bom? E sorológicos, como o método de Riff, o método de ELISA e a reação também de
hemaglutinação. Bom, na fase aguda, a gente vai ter o que aqui, ó? Essa aqui é a interpretação, tá bom? Na fase aguda, nós teremos uma taxa maior de IgM e uma taxa menor de IgG, né? Então, aí, ó, provável contato agudo, né? Sem um contato prévio, normalmente se mostra aí uma taxa baixa de IgM, uma taxa baixa de IgG. Na fase crônica, nós teremos aí o aumento do IgG, tá bom? E a ausência das outras classes. Bom, o tratamento vai se fazer de forma apenas aguda, tá bom? Uma vez que a fase crônica, ela não tem um tratamento. Por quê? Porque esses cistos, lembra que eu falei que esses cistos, para conferir proteção, tem uma barreira, e essa barreira, ela não se quebra com a ação de fármacos. Logo, não tem uma cura para cistos, tá bom? Apenas aí para a fase aguda, mas esse tratamento ele só é recomendado para sintomáticos, tá bom? Porque os fármacos utilizados na linha de tratamento, eles são tóxicos. Normalmente, o tratamento é feito com a associação de pirimetamina mais sulfadiazina mais ácido fólico, certo? Esse tratamento com pirimetamina, entretanto, causa anemia e também uma conformação fetal. Então, o tratamento para gestantes, por exemplo, que estejam na fase aguda, do primeiro trimestre da gestação, né, ele é trocado pela espiramicina. Para quê? Para que não haja essa má conformação fetal, né? E sulfadiazina, caso já haja infecção do feto. No terceiro trimestre da geração, nós teremos a pirimetamina associada à sulfadiazina mais o ácido fólico, uma vez, né, que esse feto já estará mais formado. A prevenção vai se dar com evitar a ingestão de carnes cruas ou mal cozidas, né, visto que essas carnes elas contêm os cistos. Lavar devidamente frutas e hortaliças, lembrando que o vinagre sozinho não inviabiliza, né, o protozoário. Então, essa lavagem ela precisa ser mecânica, né? Consumir água potável ou fervida, limpar diariamente caixa de areia dos gatos, visto que eles, de certa forma, contribuem, né, para a infestação da doença. O pré-natal estar completo para gestantes é muito importante. E investir sempre, gente, em exames etiológicos. Também ter aí, muito importante, o controle da população de roedores. Por que eu coloquei esse símbolo da AIDS aqui? Porque lembra que a gente falou sobre imunodeprimidos? Então, portadores, né, da AIDS, naturalmente, acabam sendo mais imunodeprimidos. O que significa que é muito interessante e indispensável que essas pessoas naturalmente imunodeprimidas tenham sempre, né, acompanhamento médico e também aí esse investimento em exames etiológicos, como dito anteriormente. Bom, para seres humanos, gente, não tem uma vacina licenciada, tá bom? E essa vacina aí, a nível de curiosidade, ela existe apenas para ovinos. Espero que tenham gostado. Finalizo aqui, então, a minha breve apresentação. Muito obrigada a todos por terem assistido até aqui e até mais.